Olá, amados irmãos da PIBAB e da IBCO, louvado seja Deus, porque estamos diante da sua palavra para mais uma vez darmos continuidade a esta série de estudo na carta de João. Hoje estaremos lendo 1 João capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 18. Abra e confira comigo a leitura da palavra. Nos diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu gostaria de perguntar para você, qual o valor de uma pessoa? Como nós podemos demonstrar amor para com as pessoas? Será que nós julgamos as pessoas ou escolhemos quem amar por aquilo que elas têm, pelas suas posses ou por aquilo que elas podem nos oferecer? Nós estaremos tratando de 3 pontos importantíssimos nesta noite, nesta série de estudos, que fala de 3 pontos que resulta, ou que é resultante do mandamento que constitui o coração da mensagem do Evangelho, que é a reciprocidade cristã, que é a reciprocidade, que é o amor recíproco entre os irmãos. E o primeiro versículo que nós lemos nos diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E diante desse texto, eu queria apresentar a primeira importante sentença acerca do amor, que é a ausência do amor, nos mostra que nós não fomos regenerados. A ausência do amor nas nossas vidas demonstra que não houve uma regeneração nas nossas vidas. O versículo continua dizendo: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Aqui nos mostra a relação de Caim com o maligno. A Bíblia nos diz que Caim, ele era do maligno. E qual foi a ação de Caim por pertencer ao maligno? Caim assassinou a seu irmão, que nem nos diz a palavra. E por que assassinou? Porque as suas obras, irmãos, eram más, e a de seu irmão era justa. Foi porque as obras de Caim eram más e as de Abel eram obras justas. E aqui nesse texto deixa explícito que a atitude de Caim revela simplesmente a oposição natural dos filhos do diabo em relação aos filhos de Deus. É algo natural alguém que não foi regenerado se opor aos filhos de Deus. Caim agiu de forma natural, algo que lhe é próprio. Então nós não devemos nos ressaltar se o mundo nos odeia. Está lá no versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Portanto, a ausência do amor e a presença do ódio é a marca mais evidente de alguém que não foi regenerado. Então a sua ausência, ou a ausência do amor,
é a marca de alguém que não foi regenerado. A continuidade do versículo nos diz o seguinte, para irmos para o segundo ponto. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. E o primeiro ponto é que a ausência do amor demonstra que não fomos regenerados. E o segundo ponto é, a sua presença é a marca de alguém regenerado. A presença do amor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Versículo 14 e o versículo 15. Neste versículo enfatiza uma situação atual e permanente, resultante de algo que aconteceu no passado. Ou seja, houve uma transformação nas nossas vidas. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O ódio e o assassinato estão identificados com o diabo e com seus seguidores, não com aqueles que dizem ser seguidores de Jesus Cristo. O ódio, a falta de amor, se identificam com aqueles que são seguidores de Satanás, não daqueles que são seguidores de Jesus. Então o versículo 44 de João, capítulo 8, nos diz o seguinte: vós sois do diabo, porque é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então João nos apresenta aqui as qualidades de alguém que serve a Satanás. E a conclusão óbvia que nós tiramos desta lição, irmãos, desta passagem, é que aquele que odeia seu irmão não foi alguém regenerado. E, portanto, permanece morto, ou permanece na morte. O versículo 14, parte B. Aquele que não ama permanece na morte. E como é que nós demonstramos que não amamos? Quando não há perdão. Quando nós nos enganamos, dizendo que perdoamos e nós não perdoamos. Que nós cuidamos e nós não cuidamos. Quando nós não nos dedicamos a cuidar de pessoas. E às vezes nós somos hipócritas o suficiente para dizer: eu perdoo, mas não quero conta com ele, não quero mais falar com ele, não quero mais ver ele ou ela na minha frente. Hipocrisia. Se nós amamos, se houve regeneração primeiramente em nós, há uma mudança de atitude. Não estou dizendo aqui que é algo fácil, mas é algo possível, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Que a palavra do Senhor nos diz isso. O texto, irmãos, demonstra sua verdadeira condição espiritual. O que o texto quer dizer é que a atitude de alguém que é com relação ao seu próximo demonstra sua verdadeira condição espiritual. Ou seja, a maneira como eu ajo, como eu estou me comportando diante dos meus irmãos, ela demonstra a verdadeira condição espiritual em que eu me encontro. E aí eu faço a pergunta: como é que você está se comportando diante dos seus irmãos? Será que você está demonstrando amor verdadeiro para com as pessoas? Portanto, a presença do amor na vida de alguém é a prova mais evidente de que tal pessoa é realmente regenerada. Vou repetir. Portanto, a presença do amor na vida de alguém é a prova mais evidente de que a pessoa é realmente regenerada. Irmãos, um crente verdadeiro, ele pode amar verdadeira e incondicionalmente. Só pode amar de forma verdadeira e incondicionalmente alguém que foi regenerado. Então, se você não consegue perdoar, não consegue amar o seu irmão, você não foi regenerado. Volte-se para Cristo. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Se arrependa. Que ainda há tempo.
e comece a demonstrar amor. Comece a demonstrar que você foi uma pessoa regenerada, que você foi transformado. O primeiro ponto que nós vimos aqui, que a ausência do amor é a marca do não regenerado. O segundo ponto que nós vimos aqui é que a presença do amor em nossas vidas é a marca de alguém regenerado. A ausência é a marca de alguém não regenerado e a presença do amor é a marca de alguém regenerado. E terceiro e último, é que a manifestação se dá quando nós nos doamos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Irmãos, o texto nos apresenta o exemplo supremo, primeiramente, que é o exemplo de Cristo. O exemplo perfeito, que é o exemplo de Cristo. E ele dá continuidade ao texto dizendo, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeiro ele apresenta o exemplo perfeito, que é o exemplo de Cristo, e depois ele fala para a gente, vocês também devem doar as suas vidas uns pelos outros. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como nós dizemos que amamos a Deus ou que temos o amor de Deus, se nós estamos vendo o nosso irmão passar necessidade e nós fechamos o coração? Está lá no versículo 17 que acabamos de ler. Irmãos, João ele especifica que a qualidade do amor que devemos ter uns para com os outros. No versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Negativamente, não devemos amar apenas de palavras. E positivamente, devemos amar de fato e de verdade. O amor, irmãos, não é um sentimento. O amor é ação positiva. O amor é atitude. Se você está vendo o seu irmão passar por dificuldade, se disponha a ajudar, a abençoar. Foi para isso que Deus nos regenerou. Foi para isso que Deus transformou as nossas vidas. Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para fazermos a diferença. A igreja primitiva, a igreja crescia, a igreja avançava. Os irmãos da igreja primitiva, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Igrejas gigantescas, tecnologias fantásticas à disposição. Mas por que a igreja não avança? Porque falta o amor verdadeiro em nós. Precisamos demonstrar de fato e de verdade que nós amamos. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que o amor é a mais evidente característica de alguém regenerado. Precisamos demonstrar amor uns para com os outros. E nós vimos nesta noite os 3 pontos importantíssimos que João nos apresentou aqui através da sua palavra. O primeiro dele foi que a ausência do amor é a marca do não regenerado. Se você não demonstra amor para com as pessoas, esta é a prova de que você não foi regenerado. Segundo ponto é que a presença do amor é a marca de alguém regenerado. E o terceiro ponto é que a manifestação se dá no ato de se doar. Quando nós nos doamos. Quando nós não amamos apenas de palavras, mas de ação. Quando nós amamos realmente, de fato e de verdade. Que amor não é um sentimento, é ação, é atitude. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.